Olá! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, depois de muita luta, eu finalizei e trago agora a resenha para vocês do livro Moby Dick, escrito por Herman Melville. Esse aqui é um dos grandes clássicos americanos, se não o maior dos clássicos, de acordo com a Wikipédia. E foi, assim, uma leitura muito sofrida para eu não vir aqui e fazer uma resenha para vocês. Basicamente, Moby Dick é um livro que vai falar sobre uma baleia. De acordo com a crítica, a baleia é o protagonista principal deste livro, tanto que Moby Dick é o nome dessa baleia. É uma baleia branca, provavelmente era albina, né? E o que acontece nesse livro aqui? Esse livro tem um narrador chamado Ishmael. É um livro um tanto quanto diferente na minha perspectiva. E esse narrador, ele vai iniciar a história, então, contando um pouquinho antes dele entrar no navio. E eu vou admitir para vocês que as primeiras 50 páginas eu sofri para realmente engatar a leitura, sabe? Até porque esse livro aqui foi escrito em 1851, então no século XIX. Além disso, a leitura, a escrita é bem rebuscada. E está em inglês. Eu peguei uma edição em inglês, mas é claro que tem em português. Mas assim, é difícil. Foi difícil engatar a leitura. Eu tava tentando ir me agarrando aos pequenos detalhes, às palavras difíceis e tentando entender cada coisinha. E também tem outra coisa sobre essa obra. O Herman Melville teve inspirações de diversas coisas, mas uma dessas coisas era a escrita shakespeariana. Então, ele tem um jeito meio poético de escrever. Então, quando eu percebi isso, eu entendi que se eu fosse me agarrar a cada detalhe, eu não ia nunca terminar esse livro. E também porque eu me perdi ali tentando entender o que aquilo significava. E numa leitura mais shakespeariana, que eu vou chamar, você faz a leitura mais corrida e meio que sente a essência do que o autor está querendo te trazer. Então eu resolvi tentar dessa forma e deu certo, porque depois fluiu. Então, nesse início, ele vai contar ali um pouquinho sobre como ele chega até o navio, e antes de chegar ao navio, ele conhece um amigo. Ele faz amigo com um homem selvagem. Essa parte, vou falar pra vocês que eu acho que é a minha parte preferida do livro, ou então, eu acredito que é a preferida. Um top 3 do livro é a amizade dele com o Kikesh, que é o nome desse selvagem. Eu não consigo explicar porquê, mas essa amizade, a forma como foi escrita ali, o encontro dos dois, e enfim, me instigou e parece até um encontro quase que espiritual, assim, eu não sei explicar. É muito bonito a forma como ele coloca essa amizade. E muito instigante, não é aquela coisa tradicional, é meio tipo assim, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Só que daí você meio que, nossa, que incrível e estranho na mesma hora. E depois, então, os dois embarcam, então, no navio de caça a baleias. O capitão principal, né, o capitão desse navio, está obcecado, e isso eles vão percebendo ao decorrer do tempo, velejando nesse navio. Esse capitão é obcecado por uma baleia chamada Moby Dick. Essa baleia branca, por motivos de vingança, ele quer encontrar essa baleia. Eu não vou dar tantos detalhes, porque senão eu acho que estraga um pouco a história, e vocês precisam ler para, assim, curtir também, né? Curtir esses detalhes. Então eu não quero dar spoiler e falar muito, mas basicamente ele tá buscando uma vingança com essa baleia branca. É uma vingança tá tão enraizada nesse capitão que ele não se importa mais com nada. E, assim, o que eu achei desse livro? Assim, dá pra resumir de uma forma muito resumida mesmo. O que eu achei deste livro? Achei difícil, um desafio, mas que valeu a pena. De uma forma um pouco estranha, mas
valeu a pena. Eu, Renata, estou aqui sendo sincera e honesta com vocês em dizer que eu acredito que eu não tenho ainda a capacidade, o repertório literário para compreender a totalidade dessa obra. O Herman Melville, ele teve experiências no mar, velejando, e se não me engano ele também participou de um barco que também caçava baleias, e ele trouxe isso e escreveu essa história. Mas essa história ganhou mais profundidade depois que ele fez amizade com um tal de Nathaniel, não lembro o nome dele, mas enfim. Ele fez uma amizade com outro escritor e ele voltou para a escrita desse livro e reeditou e aumentou a história. E você consegue perceber isso, porque o livro é uma leitura bem arrastada. E é isso que eu acho que muita gente tem dificuldade e acaba abandonando essa leitura. Eu tive 2 tipos de comentários. Um me dizendo, foi chato, eu abandonei. 2, teve uma pessoa, na verdade, que me falou que essa leitura era a preferida dela. E eu entendo o porquê das 2 críticas, ou melhor, das 2 opiniões. Basicamente, esse livro, ele começa assim e ele continua mediano, daí tem o conflito final e acaba. Ou seja, ele não tem aquele começo, meio e fim, aquela coisa que te prende, sabe? Ele só permanece naquele meio termo e ele vai contando as histórias, as coisas que acontecem naquele navio e durante essa navegação que eles fazem. E ele entra em muitos detalhes, muitas coisinhas, assim, que, na minha opinião, era dispensável, mas quem sabe eu só não tenha entendido a complexidade dessa obra, porque essa obra, na minha opinião, é complexa. Ele traz aqui muitos simbolismos por trás dos personagens, tanto os colegas dentro do barco, tanto o capitão, tanto a baleia, tem muito simbolismo por trás. E aqui tem simbolismos tanto do bem, do mal, tanto universais, de existencialismo mesmo. E vocês sabem que eu tenho um quê com o existencialismo. Então, para mim, quando começa a entrar nessas questões assim, filosóficas abertas, eu fico assim. Então, isso é uma coisa que eu adoro. Mas também ele traz referências bíblicas e questões teológicas enraizadas de uma forma muito, assim, enraizada mesmo. Tanto que eu utilizei as críticas, essa edição é muito boa por isso, porque no final tem muitas críticas de pessoas que de fato entendem de literatura, e essas críticas me permitiram entender mais sobre a obra. Inclusive, eu tô louca pra assistir algumas resenhas pra compreender ainda mais, que provavelmente tem muitos nuances que eu perdi, porque é muita coisa. E como é uma leitura arrastada, você não se prende aos detalhes e às vezes você passa batido o que o autor estava querendo passar. Então, essas críticas me permitiram entender muitos mais símbolos que tinham, filosofias que tinham por trás, e ele realmente entra em questões teológicas. E uma dessas questões que eu acho que é o principal desse livro aqui é a questão do universo ser indiferente a nós. E ele fala que ele escreveu um livro maligno. O autor falou isso. Eu tô traduzindo aqui, eu acho que é outra, não sei se é a palavra correta a dizer, mas ele disse assim: eu escrevi um livro mau e eu me sinto inocente como um cordeiro. Então, para vocês entenderem que tem muita filosofia por trás de todos os caracteres dentro desse livro. Mas é uma leitura difícil, desafiadora, porque é muito detalhe. E, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um capítulo que fala só sobre a brancura da baleia. E eu não compreendi totalmente. Assim, você consegue... É tão aberto, é tão abstrato, que podem ter muitos significados. Também tem outro capítulo que eu achei um pouco dispensável, mas enfim, que ele vai falar sobre cada tipo de baleia que existe. E que eu acredito que já está até ultrapassado esse capítulo, porque era do século XIX que foi escrito, então cientificamente já está ultrapassado esses conhecimentos. Mas enfim, gente...
É uma leitura que eu, Renata, recomendo. Recomendo também pegarem uma edição que tenha notas e também que tenham introdução, que tenham mais contexto, porque senão é uma leitura difícil e chata mesmo, sabe? Então, eu tô aqui pra dizer que eu dou 3,5 estrelas de 5, e mesmo que eu, assim, me sinto mal em falar isso, porque pô, é um livro que você consegue perceber que ele merece mais, mas eu, neste momento, não consigo. Não consigo dar mais. Quem sabe seja a minha... O que eu, nesse momento, consegui captar do livro. Então, 3,5 estrelas. É uma leitura válida, mas é um desafio. Estão avisados. E eu acho que é interessante. Me gerou muitas reflexões. E eu acho que vale a pena tentar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Herman Melville, na época que ele escreveu isso aqui, o livro não teve, ele morreu e o livro não era reconhecido. E só com o tempo que ganhou reconhecimento e prestígio, a ponto de escritores como William Faulkner, que disseram que queriam ter escrito esse livro. Então, para vocês terem uma noção de que, tipo, pessoas geniais e muito inteligentes viram muito nesse livro, né? Viram a grandiosidade dessa obra. Então, tem muito aqui. Tem muito aqui a ser debatido e a realmente se aprofundar. Então, quem sabe algum dia eu aprofunde, mas eu acho que não. Eu tava louca para assistir resenhas, mas eu não queria ser influenciada por outras resenhas para não usar palavras das outras pessoas, sabe? Então, agora eu vou ler outras resenhas que provavelmente vão me fazer compreender mais ainda essa obra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muitas notas, gente. E eu vou dizer, só pra finalizar, que tem algumas partes do livro que são escritas de forma tão linda, tão filosófica, tão poética, mas foram poucas partes que eu consegui pegar, assim. Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês, até lá. Tchau, tchau.